dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui nessa manhã, nessa quinta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos meditar com a leitura de Números, capítulo 33, em que Moisés registrou cada etapa, conforme o Senhor o orientou, ele foi registrando cada etapa da viagem do povo de Israel, desde a saída do Egito, da cidade lá chamada Ramsés, até a chegada deles na borda ali da terra de Canaã. E nós vamos ver como o Senhor estava não apenas transportando esse povo geograficamente para uma nova localidade, mas também trabalhando nos corações deles, tanto libertando os israelitas de maus hábitos, de maus pensamentos, de uma mentalidade de escravo que eles tinham no Egito, como também o Senhor estava orientando o povo de Israel a eliminar os povos, as imagens e os costumes que eles iriam encontrar à frente. O Senhor estava separando Israel assim como um povo santo, através do qual ele cumpriria o seu propósito de salvação para toda a terra. E mais uma vez nós lembramos que esse não é apenas um texto que fala da história de Israel, mas é a nossa história. Nós também podemos aprender bastante sobre nosso relacionamento com Deus com essa leitura de hoje. Sim, vamos orar então para nós começarmos a leitura. Sim. E que bênção ter você aí junto conosco. Nós somos muito gratos a cada pessoa que tem acompanhado, tem feito parte ao longo, desses últimos anos que nós estamos aqui fazendo esses devocionais durante as manhãs. Então vamos juntos, vamos orar pedindo ao Senhor para nos dar entendimento e sabedoria para ver o que Ele tem para nós hoje, qual é a mensagem, qual é a revelação que Deus tem para nós. Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti e pedimos, Pai, fala conosco, seja através desse devocional, dessa palavra agora que nós vamos estar declarando e lendo, Pai, juntos com tantas pessoas e também ao longo desse dia. Nós abrimos nossa mente, o nosso coração para que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, Números capítulo 33. As etapas da viagem desde o Egito. Essas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramassés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios. E quando esses sepultavam o primeiro filho de cada um deles, porque a última praga foram a morte dos primogênitos, então, enquanto os egípcios sepultavam seus filhos, seus primogênitos, que o Senhor matou, o Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Piairote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Pi-Hairote e atravessaram o mar, chegando ao deserto, e depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde haviam 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Que lindo, 12 fontes e 70 palmeiras. Esse foi um momento marcante a ponto de Moisés registrar aqui em Números 33, verso 9. Verso 10, partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam em Quibrote-Avatá. Partiram de Quibrote-Atavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritimá. Partiram de Ritimá e acamparam em Rimon-Perez. Partiram de Rimon-Perez e acamparam em Líbna. Partiram de Líbna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam em Sefer. Partiram de Sefer e acamparam em Arada.
Partiram de Arada e acamparam em Maquelote, partiram de Maquelote e acamparam em Taate, partiram de Taate e acamparam em Terá, partiram de Terá e acamparam em Mítica, partiram de Mítica e acamparam em Asmona. E aqui a lista segue. Isso foi uma viagem de aproximadamente 40 anos, através da qual o povo de Israel foi acampando, avançando, conforme a nuvem do Senhor ia guiando. Nós já lemos sobre isso alguns dias atrás. Eles seguiram avançando. Então, é muito interessante que talvez para nós, se nós lemos essas palavras, nós não temos uma noção tão clara, territorial, mas se talvez nós tivéssemos, para você que é do Brasil, falando de uma região, de cidade em cidade, ou de região, estado em estado, você saberia ver essa linha, né, onde eles estavam caminhando. E aqui Moisés continua falando cidade em cidade. Então, eles partiram de Asmona e acamparam em Mocerote. Partiram de Moserote e acamparam em Bené Jaacã. Partiram de Bené Jaacã e acamparam em Orgigdad. Partiram de Orgigdad e acamparam em Jotibá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zin. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, ou seja, 40 anos depois que eles saíram do Egito. Nós lemos isso quando o Senhor chama Moisés e Arão para subirem o Monte Or, porque estava chegando o momento da morte de Arão. E ali ele passa o sumo sacerdócio para o seu filho Eleazar. Aqui diz, no 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Ou seja, se Arão morreu aos 123 anos e essa viagem durou 40 anos, nós podemos pegar esses 123 anos, subtrair 40 e concluir que Arão já tinha 83 anos quando ele sai do Egito com Moisés, como um co-líder junto com Moisés e o povo de Israel. O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punã. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ilgim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, de fronte do Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim. E agora nós vamos falar das normas para ocupação e distribuição de Canaã. Como que eles distribuíram aquelas terras que eles estavam conquistando depois de fazer essa longa jornada, né, de 40 anos, passando por todas essas regiões que eles aqui estão declarando. Então, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem de frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os altares idólatras deles. Então Deus está aqui pedindo para que ele retirem de toda aquela região tudo aquilo que lá está. Sejam as imagens, essas coisas antigas, que eles façam essa limpeza. Verso 53, para nós encerrarmos. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu dei a vocês a terra para que dela tomem posse. Ou seja, Deus tem uma herança, Deus tem uma promessa da qual os israelitas estão agora prestes a tomar posse. Distribuam a terra por sorteio de acordo com os seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados.
Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que você permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Que sério, a importância do povo de Israel eliminar os povos que eles encontrariam à frente e principalmente derrubarem os seus altares idólatras para que eles não fossem contaminados pelas práticas daquele povo. Esses dias eu e a Rafa estávamos conversando sobre a importância de nós sermos, de certa forma, exigentes, até mesmo um tanto firmes em relação às disciplinas que o Senhor tem colocado para nossas próprias vidas e para as nossas famílias. Muitas vezes, especialmente no contexto religioso, existe uma tendência de uma pessoa ser muito religiosa, muito rígida para com o outro, para com o próximo, e às vezes a pessoa relaxa com as suas próprias disciplinas espirituais, com o seu próprio relacionamento com Deus. O Senhor Jesus tem nos chamado exatamente para o contrário, para sermos graciosos, misericordiosos, não exercendo julgamento, não exigindo ou criando expectativas acerca do nosso próximo, sendo mais tranquilos em relação ao nosso próximo, mas mais firmes em relação a nós mesmos. Mateus 10:39, Jesus diz que aquele que quisesse ganhar a sua própria alma, ou seja, viver de acordo com a sua própria alma. Muitas traduções dizem ganhar a sua própria vida, mas o termo grego original é psique, que fala da sua alma, conjunto de pensamentos, de vontades, de emoções. A pessoa que quer viver de acordo com a sua própria alma, ela vai finalmente perder a sua própria alma. Mas aquele que abrir mão da sua própria vida, ou seja, da sua própria alma, para viver a vida de Jesus, uma vida de amor e de serviço ao próximo, ele vai, na verdade, ganhar uma vida em abundância. Então é isso que nós tiramos de conclusão. O Senhor tem nos chamado a deixar de lado toda a mentalidade de escravos, deixar de lado tudo aquilo que é a nossa própria carne, para vivermos a novidade de vida que Ele tem para nós em Cristo Jesus. Amém. Que nós possamos tomar posse disso que Deus tem para nós, viver essa nova vida. Quando nós recebemos o Senhor no nosso coração, Ele nos faz nova criatura, Ele tem novidade de vida, Ele tem força através do Espírito Santo que habita em nós, para nós vencermos os desafios, para nós termos a confiança e a presença dEle junto conosco. Ele é Deus presente, Deus Emanuel, que é o Deus conosco. Então que Deus te fortaleça nesse dia, que Ele possa te ajudar em tudo aquilo que você necessita, tomar decisões, aquilo que você necessita, tomar uma postura, assim como Deus deu orientações claras para o povo de Israel, e eles precisavam colocar em prática aquilo, porque eles teriam problemas se eles não colocassem em prática. Então ele não estava requerendo nada do povo que estava naquela terra, mas Deus estava dando direções para o povo dele, para o povo escolhido dele, quando eles chegassem naquele lugar. Então tudo aquilo que Deus tem falado conosco, nos direcionado, que nós possamos ouvir e obedecer à voz de Deus. Amém. Eu vou reler Mateus 10:39, que diz que quem quiser achar a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Esse verso, na verdade, é mencionado, um dos poucos versos que é mencionado pelos 4 evangelistas. Tanto Mateus e Marcos e Lucas, quanto João mencionam a mesma fala de Jesus. Isso é algo de tamanha importância. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Nós te louvamos, Pai, pela sua bondade, pelo seu amor leal, pelo seu chamado e propósito de nos transportar do que aqui na história de Israel é o Egito para Canaã, a terra prometida, o futuro de uma terra que manda leite e mel, de paz, de prosperidade para nós e para as nossas famílias. Obrigado pelo preço que o Senhor Jesus pagou na cruz. Nós declaramos que nós recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, assim como nós rejeitamos tudo que não vem do Senhor, sejam pensamentos, sejam atitudes, sejam heranças, ou mesmo recursos no nosso futuro que não te agradam. Nós pedimos a Tua graça para nos livrarmos de tudo aquilo que não te agrada, Pai. Amém, nos Pai. ensine, por favor, a sermos mais graciosos e misericordiosos com o nosso próximo e mais firmes e dependentes do Teu Espírito na nossa própria vida, na nossa vida pessoal e na nossa família. Ajuda-nos a vivermos dentro dos limites que o Senhor tem nos ensinado e ajuda-nos a rompermos os limites que o Senhor tem para rompermos,
vivermos a novidade Amém, de vida Pai, que assim que o seja. Senhor tem para nós. Uma Sim, vida meu guiada Pai. pela tua paz, uma vida cheia do teu Espírito Santo, que transborde o teu fruto para abençoar todos ao nosso redor. Amém, Eu e a Pai. Rafa concordamos com todos os motivos de oração, com cada nome que agora é mencionado diante do Senhor, enquanto oramos juntos com essa pessoa que está conectada conosco. Declaramos os teus milagres, Pai, a tua bênção, a tua proteção e o favor do Senhor sobre essa pessoa que ora conosco e sobre a sua família. Nós te damos graças, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia muito abençoado e nos vemos amanhã, né? Sim. Deus os abençoe, nós amamos muito vocês. Um abração.